boa noite, boa tarde, bom dia. Quero vos trazer uma mensagem de refrigério e esperança. Mas em que aspecto? Principalmente porque vocês sabem que existem muitos tipos de experiências. Experiências familiares, experiências de igreja, experiências de fé e esperança. Mas eu quero vos dizer, é de significância e que pode ajudar outras pessoas. E como essas experiências acontecem paulatinamente, a que aconteceu comigo veio de uma forma lenta e gradual. Quando eu tinha meus 18 anos, eu tive a oportunidade de passar em 3 tipos de vestibulares. Um para engenharia eletrônica, outra faculdade eu passei em engenharia da computação e outra da federal passei em medicina. Comecei os estudos de medicina escolhida. No passar dos anos, eu tive uma disrupção porque tive uma doença, uma patologia, que foi necessário utilizar alguns medicamentos. Esses medicamentos que foram tomados, houve uma toxicidade para os meus rins. E os meus rins ficaram defenestrados, passo a passo. Aconteceu algo interessante. No meu PCMSO, ou seja, no meu processo de reavaliação de saúde a cada ano, o médico disse que minha pressão estava alterada. Eu disse, mas como alterada, tal? Ele disse, pode ser o renal. Cheguei ao hospital conveniado, muito bem pela doutora Ângela Maria, querendo entender o diagnóstico da doença. Ela disse, olha, é bom que a gente faça uma biópsia. Eu fiquei meio reticente, disse, biópsia, eu não queria fazer, queria fugir da biópsia. Não sabia nem bem o que era, mas queria fugir da biópsia. E disse, não quero fazer. Mas fiquei ali enrolando e tal, aí conversando com o papai, ele disse, vá para outro médico ali que eu conheço, e eu fui para o Dr. Barbosa. Quando cheguei no Dr. Barbosa, disse, olha, João, é o seguinte, veja bem, mostrou o relógio e disse, você tem aqui o seu relógio, como o relógio aqui, veja de trás para frente o relógio. Daqui 15 minutos até 45, voltando retrogradamente, você tem um rim comum normal. Todo mundo tem, não tem patologias. Depois, adiantando mais um pouquinho, mais 15 minutos, é o tipo do seu rim. Seu rim agora está, chama melhor para você entender, baleado. É o rim que tem alguma patologia. E aí você vai precisar de equilibrar o renal, ou seja, nas suas taxas de ureia, nas suas taxas de creatinina, nas suas taxas de ácido úrico. E também você vai ter alguns remédios para pressão, para que você tenha problema de pressão e não afete tanto também o rim consequentemente. Tá certo? Dito e feito. Eu fui para o lado dele, não fui fazer a punção renal, fugi da punção renal por enquanto, lá na frente eu fiz. Aí eu passei 10 anos em ambulatório com ele. Ele disse, pois bem, você vai passar aqui um tempo comigo. Daqui para frente, mais 15 minutos voltando, você vai ter outro processo, outro procedimento. Você vai possivelmente ter uma hemodiálise, você ainda está em tempo para isso. E depois, doutor, o que pode acontecer? Não, depois pode acontecer um outro tipo de tratamento. É um tratamento, não é a cura. É um transplante renal. Por bem, você vê que existia um processo, procedimentos, processos, experiências, e foram muito significantes para mim, porque de certa forma mexeram com o meu interior. Mas nesse tempo, a gente pôde perceber que tudo em tudo houve uma paciência e uma esperança. Em 2016, eu cheguei no consultório do médico, já com pressão e tal. Ele disse, a creatinina passou de 2,2 e agora está em 10. Você nem vai para casa, ele disse para mim. Você vai vou colocar aqui um catéter no seu peito e você vai fazer a primeira hemodiálise. Você nem para casa vai. Eu liguei para minha esposa e disse, olha, eu estou dizendo que vou fazer uma cirurgia, pequena cirurgia, de colocar um catéter no peito e eu vou fazer hemodiálise. Já se assustou. Não tinha fístula venosa ainda. Fístula venosa é um corte que você faz ao nível de antebraço ou punho, e que você junta uma anastomose entre veia e artéria, ou seja, uma junção entre veia e artéria, para melhorar os fios de condução do sangue, para que vá para a máquina, e a máquina faça o processamento do sangue e a limpeza, filtrar o sangue. Você não vive bem sem os rins filtrando. E os rins filtrando, a partir do seu glomérula, dos glômerulos e dos néfros, ele faz a limpeza do organismo como um todo, principalmente à noite. Os rins são fundamentais na vida da gente. Os rins são fundamentais na vida de cada pessoa. Você nem pensa que existe uma filtração em si quando você está bem na vida. Seu coração funcionando, seus pulmões funcionando, seus rins funcionando, seus órgãos em si funcionando. Você não pensa nem em que acontece, porque tudo acontece automaticamente no corpo nosso. Não. Bom, bem, mas quando está em patologia, insuficiência renal aguda, insuficiência renal crônica, tem até limitações de alimentação que você pode ter. Diferentemente, eu não podia tomar todo tipo de alimento, tinha uma dieta própria, mas entrei realmente na hemodiálise, a minha primeira fístula, e não deu certo, porque ele disse que meus vasos eram muito finos e fez no outro braço. Outra cirurgia, e também não deu certo. Um permiquete é colocado aqui na jugular. E João era um paciente ali, entendia mais ou menos das coisas de saúde. Eu tinha feito medicina, já tinha feito fisiologia renal, já tinha papo de fisiologia renal, já tinha feito estudado anatomia. E eu disse, que coisa boa. Ele disse, você vai para um vascular. Ele vai colocar um jeito de você ter um
uma fístula arteriovenosa, uma fístula renal, e ela vai funcionar. Ele vai fazer o procedimento de hemodiálise 3 vezes por semana. Tem gente que faz todo dia e descansa o domingo. E como é uma hemodiálise? Hemodiálise é uma coisa muito singular. Pois por que é tão singular? Porque você está ali e você precisa até aproveitar o tempo que você tem fazendo hemodiálise. Eu aproveitava como e fazia como passar o tempo. Naquele meu tempo tinha jornal físico, de papel, eu levava o jornal e passava as 3, 4 horas lendo o jornal como um todo. E escrevendo muitas vezes também no WhatsApp depois. Outros ficam dormindo, tem alimentação que você faz antes das 4 horas. E tem outros que fazem só 2 horas e fazem todo dia. Você pode dizer assim, sempre com esperança, eu vou fazer um transplante. E quando eu fizer o transplante eu vou poder viajar, eu vou poder não vir para o hospital todo dia. Mobilidade, eu passei 2 anos sem viajar, 2 anos sem sair de Recife. Então, para mim era muito difícil ficar preso à máquina. Transplante, outros meus colegas ficaram lá, uns queriam um transplante de pâncreas e rins, por exemplo. Os meus médicos nem queriam que eu fizesse o transplante. Se houver oportunidade, eu desejaria fazer. Mas houve uma coisa singular para mim. O que foi? Porque você pode fazer um transplante de um cadáver e você pode fazer um transplante de alguém que queira doar alguém para você e esteja apto a fazê-lo, principalmente familiar. E aí vem uma história muito bonita dentro da minha família. Eu tenho 3 irmãos. Uma irmã, primeiro, mais próxima de mim, ela disse, eu vou fazer os exames com você, talvez eu seja compatível. E foi, fez todos os exames, minha irmã. E deu tudo certo, ela estava, até o médico disse, que coisa linda, tal, procedimentos, que fez os exames dava tudo, batia tudo conosco. Eu tinha um grupo que era grupo orando por Joãozinho, no caso, meus familiares. Quando foi certa noite, eu senti no coração, olhando para o céu, e senti uma voz, disse assim, olha, você tem 2 braços, 2 pernas, 2 testículos, a mulher tem 2 ovários, você tem 2 caudais, 2 ouvidos, 2 orelhas, 2 orifícios nasais, 2 olhos, 2 pernas, então tudo é duplo. Você vai permitir que sua irmã tire um rim, se permitir que sua irmã tire um rim, ela vai ficar um só, ficar adaptada a uma nova alimentação. Alguma coisa falou no meu coração, não vai fazer nem mais hemodiálise. Eu disse, colegas, meus irmãos diziam, o que está acontecendo? Já foi aconteceu? Eu disse, está em Clareza Solar. Quando foi 3 meses depois, veio a minha proposta de me chamarem para fazer um transplante de cadáver e eu fui agraciado com um transplante de um rim.